Bom, boa tarde a todos. Hoje começamos o quarto evento da série de lives sobre diálogos informacionais. O tema de hoje é memória institucional e para fazer a discussão de hoje, nós temos os seguintes convidados aqui conosco. Temos, representando a Unesp, Márcia Pazin, que é doutora e mestre em História Social pela USP, com graduação em História também pela USP, além de ser especialista em organização de arquivos pelo IEB, que é da USP. Ela é professora do Departamento de Ciência da Informação do curso de Arquivologia da Unesp, campus Marília. Temos também, representando a Fundação Escola de Sociologia e Política, a professora Simone Fernandes. A Simone é doutora em História Social pela USP, é mestra em História pela PUC e é graduada em Ciências Sociais pela mesma instituição. Ela é técnica documentalista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é professora da pós-graduação em Gestão Arquivística da FESP. E representando o Arquivo Público do Estado de São Paulo, temos Marcelo Quintanilha. Ele é doutor em História Social pela USP, com especialização em História, Sociedade e Cultura pela PUC. Ele é graduado em História e em Comunicação Social. Atualmente, ele é diretor técnico do Centro de Acervo Permanente do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Além dessas três instituições diretamente envolvidas na realização do evento, Arquivo Público, Unesp e FESP e o próprio ILP, nós temos também o apoio da Associação de Arquivistas de São Paulo, ARC-SP, do Conselho Regional de Biblioteconomia, e também temos o apoio da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Bom, a participação de vocês ocorre pelo chat do YouTube, é por lá que vocês farão suas perguntas, é por lá que vocês avaliarão o nosso evento também, tá? Bom, para começar, então, essa discussão, eu vou chamar a Márcia Pazin. Márcia, pensando na temática do nosso evento, eu gostaria que você, inicialmente, de forma introdutória, falasse para a gente qual que é a relevância em se debater o tema da memória institucional, uma área de estudo que é muito cara a você. Olá, Stanley, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, um prazer estar aqui. Bom, eu acho que para a gente começar a falar de memória institucional, a gente precisa falar de alguns temas que estão em alta nos últimos anos, né, que têm sido muito relevantes. Primeiro, a questão da importância da informação na sociedade, né, dizem que nós vivemos em sociedade da informação. Também a questão da produção de conhecimento, né, cada vez mais as instituições têm necessidade de produzir conhecimento de maneira consistente, pensando principalmente nas organizações produtivas, né, nas indústrias, na sociedade civil de um modo geral. E aí a gente tem uma discussão forte também sobre o papel das instituições, das mais diversas, né, na vida da sociedade civil. E todos esses temas, eles envolvem, em alguma medida, a capacidade que as pessoas e que as organizações têm de refletirem sobre os acontecimentos, sobre as suas vivências, tanto no presente quanto no passado, né? Então, para que a informação circule, nós desejamos que ela circule com consistência, né? Eu venho de um departamento de ciência da informação, de um curso de arquivologia, onde a gente trabalha basicamente com o uso da informação, né, com a organização, com a produção, com a organização e com o uso da informação de maneira consistente. A mesma coisa para a questão do conhecimento. E nós temos vivido, ao longo aí desses últimos tempos, esses últimos anos, uma abordagem um pouco complicada a respeito dos fatos, a respeito dos acontecimentos, né? A ideia de que cada pessoa pode ter uma opinião sobre as coisas e que essas opiniões não precisam ser controladas, não precisam ser consistentes, não precisam ser refletidas, né? Então, se a gente pensar que é necessário que exista essa reflexão, acho que a gente pode, nesse ponto, colocar a importância da memória institucional, falando do ponto de vista das organizações, das instituições.
Porque as definições de memória, elas estão sempre relacionadas a um passado aí de qualquer natureza, né, que é retomado no presente como representação desse passado. A gente sabe que ninguém consegue lembrar de tudo que ocorreu ao longo da sua própria vida, né, todos os fatos, e mesmo quando vai lembrar, ela vai lembrar de partes, vai ser parcial, então tem uma parcela aí de esquecimentos que acontecem, tem uma parcela de subjetividade muito forte, a memória é sempre subjetiva, ela está sempre ligada à vivência do ser humano, então tem uma fluidez aí desses fatos, né? No nível individual, isso até que é mais tranquilo. Mas se você for pensar no ambiente das organizações de um modo geral, aí nós já estamos passando para o nível da memória coletiva, né, da memória dos grupos sociais, que é uma situação mais complicada, é mais complexo refletir sobre isso, né? Se a identidade das pessoas ela é forjada, em certa medida, na memória sobre as coisas que essa pessoa vivenciou, também a identidade das organizações, ela acontece, em certa medida, a partir dessa construção de sentido, né, do presente de cada organização, a partir de uma trajetória que ela veio realizando, né, das coisas que ela realizou ao longo da existência. E há uma série de representações que estão forjadas sobre quem é a organização. E esse quem é a organização, ele tem uma relação muito forte com a memória que é construída pelos participantes dessa organização, né? Os grupos sociais forjam memórias a partir das vivências conjuntas que esse grupo tem e a partir da reflexão sobre isso, né? A trajetória tanto pessoal quanto das organizações, ela vai ter sempre uma série de elementos que se apresentam e que representam essa memória, e que, se a gente pensar do ponto de vista dessas organizações, elas podem ser usadas em benefício dessas organizações, em benefício da melhoria das ações, da melhoria do desenvolvimento das atividades que ela realiza, né? Essa memória, ela está em vários lugares, né? Está no repertório construído pelas pessoas que estão ali trabalhando, que fazem parte dessa organização ao longo do tempo. Ela também está nos repositórios que são constituídos e que registram as ações das organizações. Só que ela tem um complicador sempre, né? Essa subjetividade, essa ideia de quem somos, o que fazemos, ela corre sempre o risco de ser tão subjetiva que pode ser inconsistente também, né? Dentro daquilo que a organização dentro daquilo que aquela instituição, então, enquanto grupo social, corresponde, né, ao papel que ela corresponde dentro da sociedade, né? Então, a forma como os participantes dessa organização, sejam seus funcionários, os colaboradores, os entes relacionados, né, todos que se relacionam aí no âmbito, seja uma organização privada, empresarial, seja uma organização da sociedade civil, seja uma organização pública, esses participantes, eles sempre vão utilizar esses repertórios individuais que eles possuem em combinação com aquilo que eles coletivamente viveram para construir essa identidade. E aí a gente precisa sempre refletir que isso é um processo. E é um processo informacional, né? É um processo em que a informação circula, em que você constrói coletivamente essa informação e que ela pode ser benéfica ou maléfica, tanto para o grupo quanto para a sociedade, se você considerar que essas relações de informação e que essa consistência que é necessário existir se perca, né? Quando a gente fala em memória institucional, a gente sempre está falando num corpo consistente de informação pregressa, retrospectiva, que tem valor para aquela organização, mas que, de certa forma, também tem valor para a sociedade e que é representativo para as pessoas que fazem parte daquela organização, da identidade do que é e dos motivos pelos quais essa pessoa está na organização. Tem aí um elemento de pertencimento, né, cultural, que também é muito forte, que a gente acaba sempre relembrando, referenciando, né, porque
nessa cultura que se cria dentro desses grupos, que se insere a memória coletiva. Ela é parte, né? A memória institucional, ela é parte da cultura organizacional que se estabelece dentro de um coletivo qualquer. Então, você tem uma série de elementos que são muito representativos do que a gente vive em sociedade hoje, que é a informação, é a capacidade de reflexão sobre essa informação, é a capacidade de utilização dessa informação em benefício da organização, é a construção de pertencimento para o grupo, né, de motivos pelos quais nós estamos aqui, estamos trabalhando ou estamos atuando, né, em benefício de alguma coisa. De onde vem tudo isso? Como é que nós construímos tudo isso? E por que isso é importante, em última instância, para nós mesmos, né, para o grupo e para a sociedade? Acho que todos esses elementos, eles vão se reunindo, né, e vão se tornando relevantes para aquele grupo, mas eu acho que mais do que apenas para o grupo, a gente tem que sempre pensar também em como é que isso se relaciona, né? Como faz sentido uma entidade, uma instituição, uma universidade, no meu caso, uma entidade do legislativo, como ela atua e por que isso é representativo. Acho que todos esses elementos combinados, né, eles criam possibilidades de reflexão que são muito relevantes. E eu entendo que a memória institucional, ela vem para esse objetivo, né, para tentar trabalhar e atuar de uma maneira sistemática. Eu acho que aí é a grande diferença, né, é a sistematização de fatos para que eles sejam passíveis de serem refletidos e de serem utilizados dentro do nível organizacional. Eu acho que para começar, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter, de uma certa maneira, sobre memória institucional. Bom, obrigado, Márcia, por essa explicação introdutória. Acho que conseguiu sintetizar bem a questão para quem está nos ouvindo, tanto os que são da área quanto os leigos, como eu também, né? Pegando esse gancho, eu queria inserir a Simone na discussão. Simone. Oi, Simone, tudo bem? Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Simone, partindo um pouco do que a Márcia falou, eu queria saber se existe uma relação direta, já pensando até que esse evento envolve curso de arquivologia, temos o Marcelo até representando aqui o público do Estado. Existe relação direta entre arquivo e memória institucional? Sim, não, talvez? Vou sair pela tangente. Não, aí já encurta a conversa. Não, estou brincando. Vou pegar aqui uma frase da Márcia para servir de gancho, que é bastante pertinente, porque eu imagino. Um corpo consistente de informações que tem valor para a instituição e ou para a sociedade. Esse corpo consistente, para mim, eu entendo ele como um arquivo. Só que o arquivo, ele não é propriamente a memória do meu ponto de vista, né? Quero deixar isso bem colocado. O arquivo, ele fornece fontes para a memória institucional. Até porque a gente sabe, quem também está assistindo a gente, é historiador, sociólogo, enfim, trabalha em outra área, ou domina outra área de conhecimento, a gente sabe que a memória institucional e a memória social, ela é construída através de várias fontes. Então, a fonte arquivística, ela é uma, e dentro de uma instituição também, ela é uma. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que faz com que uma memória institucional ela seja criada, ela seja reivindicada por grupos, ela seja, ela permaneça, e assim por diante. Aí é um diálogo bastante, que também concordo com a Márcia, a respeito de cultura organizacional, que influi muito também na formação e nas permanências de uma memória institucional. Então, do meu ponto de vista, os arquivos eles servem como fonte, exatamente por ser esse corpo consistente, mas não se confunde com a memória institucional. Então, sendo também arquivista, eu acho que eu gostaria de colaborar aqui a respeito desta fonte, desse corpo que a gente constrói, e de quanto a arquivologia ela tem que pensar de que maneira ela delineia essa fonte, uma vez que ela influencia na memória institucional. Então, eu acho que o fundo de arquivo, usando já uma terminologia bastante nossa, ele é também um objeto em construção, assim como a memória institucional.
Então, partindo de dois vieses, ou de duas possibilidades de formação desse fundo, eu venho de um centro de memória, e a gente lá está habituado a trabalhar com um fundo que ele emerge de massas documentais acumuladas. Essas massas documentais acumuladas, elas não passaram por nenhum momento por gestão documental. Então, eu acho que o arquivista, nesse momento, quando ele dá forma, né, essa feliz palavra da Márcia, delineia um corpo documental, ele faz um levantamento do histórico, faz quadro de arranjo, descrição, ele, de alguma maneira, ele está interferindo numa percepção de memória que aquela instituição ela tem através desse corpus documental. Digo isso a partir de que pressuposto também. Nós temos na arquivologia, e através da NUBRAD, um campo chamado história custodial. Eu acho que esse campo, história custodial, ele pode ser um mecanismo para a gente demonstrar para o nosso usuário, para o nosso pesquisador, eu digo aquele usuário imediato mesmo também da instituição, de como aquele corpus documental ele está sendo organizado. Porque eu parto de algumas premissas, ainda que eu respeite toda uma metodologia da arquivologia, que diz que, a respeito das fontes sobre as quais eu tenho que me debruçar para organizar aquele fundo, eu acho que, assim mesmo, a gente tem que explicar para esse leitor quais são os nossos mecanismos de organização e de ordenação desse fundo. Passo uma questão, até por esse locus, por esse lugar que eu trabalho, por vezes a gente passa para o pesquisador, por conta da gente já entregar um fundo organizado, que aquela memória que aquele fundo materializa, ela aconteceu de uma maneira bastante tranquila. A gente entrega para o outro uma memória institucional cristalizada. Então, eu acredito que os avanços da arquivologia, sobretudo, o que diz respeito a esse campo que a gente chama de história custodial, eu acho que esse tipo de pesquisa que a gente faz para explicar para o outro como aquele fundo se constituiu, seja um caminho também para a gente fortalecer algumas memórias institucionais ou mesmo questioná-las e dar outras versões. No que tange a fundos de arquivo que, por sua vez, eles são resultados de uma gestão documental, essas que a gente vê, e acho que o Arquivo Público do Estado, enfim, recebe já alguns fundos que são resultados dessa intervenção arquivística, desde a gênese documental, em que eu tenho uma tabela de temporalidade, aliás, eu tenho inicialmente já a identificação de uma tipologia documental, tabela de temporalidade, plano de classificação e assim vai. Eu acho que a gente interfere nessa memória institucional quando digo eu no sentido de um nós coletivo, nós arquivistas, e dentro também de um conselho multidisciplinar, a gente intervém nesse corpus documental, inferindo, né, avaliando o que deve ser eliminado ou não, o que deve ser guardado para a posteridade ou não, na formação desse arquivo que eu vou chamar de arquivo reminiscência. Então, sendo o arquivo uma fonte para a memória institucional, eu acho que tanto num caso em que o fundo ele é o resultado de uma massa documental acumulada, que não passou por avaliação, passou pelo crivo dos custodiadores, que consideraram aquela massa documental importante, e acabou destinando para um espaço, para um lugar de memória, como são os arquivos históricos e centros de documentação. Ou aquele fundo de arquivo que passou por uma intervenção, já desde a sua gênese, que você já tem toda uma formatação de tabela de temporalidade, de definição do que se guarda e do que não se guarda, eu acho que passar para a sociedade esse nosso trabalho, transmitir esse tipo de informação, pode muito colaborar com os estudos a respeito de memória institucional, a respeito de arquivo reminiscência, né, uma palavra que eu acho bastante poética, em relação a esse objeto que a gente entrega para sociedades futuras. Nessa organização, nessa intervenção, nesse corpus, né, consistente de informação, que a gente faz aquela transmutação entre a memória institucional e a memória social. Esse corpo consistente de informação, se é passível, né, de ser consultado,
já que algumas empresas, pensando teoricamente, instituições privadas, elas não são obrigadas a abrirem seus arquivos. Mas pensando aquelas que abrem, e têm os seus centros de memória empresariais, pensando os arquivos públicos que possibilitam a consulta, pensando outras instituições de memória que coletam fundos e abrem para consulta pública, eu acho que essa possibilidade de intervenção que nós temos de construir uma memória social, ela é bastante, ela deveria ser melhor pensada, melhor refletida. Então, eu acho que essa relação direta, então, ela acontece no sentido de que eu forneço, né, que o arquivo fornece fonte para a construção, a constituição de uma memória, seja institucional, e se transmuta, né, por desejo de um ou de outros, ela se transmuta numa memória social, no seu sentido mais amplo. Eu acho que o arquivo é uma das fontes, assim, que interfere. O nosso trabalho interfere, uma vez que eu delineio essa fonte. Então, eu acho, sim, que é um diálogo bastante estreito, ainda que não seja. Reforço aqui, arquivo não é memória, mas arquivo é, sim, fonte de construção. E também de apagamento, né, quando a gente fala de eliminação, de lacunas documentais, então, é também de apagamento, de esquecimentos. Então, acho bastante, o tema da mesa bastante pertinente, concordo também, acho que nos dias de hoje essa mesa se faz necessária, porque a gente, de alguma maneira, estamos numa sociedade da informação que requer bastante, e requer muitos objetos, tudo é um objeto de fonte informacional, né, e isso é bastante interessante, tudo é válido. Então, eu acho que a gente tem um papel de delinear, de dar uma conformação, claro, a esse objeto que nos pertence enquanto área, que é o arquivo, na discussão e na valoração de certas memórias, ou de todas as memórias. Acho que é essa a minha contribuição aqui. Obrigado. Só um momentinho aqui. Obrigado, Simone. Só uma questãozinha, tá? O som está com um pouquinho de problema. Tá. Eu acho que talvez seja o notebook que esteja conectando. O pessoal da operação vai tentar arrumar, tá? Tá bom. Bom, pegando um pouco desse gancho do que a Simone falou, eu acho que agora chega a hora do Marcelo Quintanilha nos ajudar a compreender em que medida, pensando, né, falamos de arquivo em geral, mas em que medida um arquivo público, né, pensando o tamanho que o arquivo público tem, qual a importância da memória institucional para o trabalho da organização e descrição do acervo do Arquivo Público do Estado, que é o arquivo do Poder Executivo e tem quilômetros e quilômetros de documentos aí guardados. Marcelo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Ter aceitado o convite e pode começar. Tem como responder essa pergunta para a gente? Claro. Eu agradeço o convite, Stanley. Boa tarde a todos, boa tarde às colegas. O gancho que elas ofereceram, elas já delinearam bastante o campo que nós estamos discutindo. Então, para mim, vai ficar bem fácil abordar a memória institucional, a importância dela no Arquivo Público do Estado. Eu diria, assim, resumindo, que a memória institucional, você trabalhar a memória institucional, você pesquisar e conhecer essa memória, ela vai oferecer uma base segura para o tratamento documental, que é a organização e descrição do acervo, e também ela vai oferecer uma base segura para a nossa própria identidade como técnicos do arquivo e da própria instituição. Ou seja, estudando a memória institucional e como isso se dá. Isso vai se dar você conhecendo aquilo que nós chamamos dentro do Arquivo do Estado de arquivo do arquivo, ou seja, os documentos que foram produzidos e acumulados dentro da instituição desde que ela foi criada, em 1892. Estudando ofícios, relatórios,
todos esses documentos de planejamento e de prestação de contas do arquivo, você vai conhecer essa instituição, que, ao contrário do que imagina uma parte do público, ela não é um monolito, ela não foi sempre um arquivo como é hoje, né? Ela passou por várias fases, ela passou por fases de transformação, por fases de abandono, até por fases de dificuldade, por fases de uma reconstrução criativa da instituição, né? Assim como todo Estado, né? Você vai perceber, estudando essa história, que ela sempre se dá, as transformações do arquivo público como instituição, ela se dá em face de transformações sociais e transformações institucionais, né? E isso daí está sempre muito atrelado, né? Então, você vai ter essa base segura, estudando a memória institucional do arquivo, essa base segura sobre a identidade nossa como profissionais e da própria instituição, como a gente vai ter uma base segura para compreender a incorporação de acervo, né? Como se deu essa incorporação de acervos desde a criação do arquivo, em 1892, até recentemente, eu diria mais ou menos até os anos 2000, quando o termo de recolhimento se tornou padronizado, se tornou uma prática usual dentro do arquivo, e que você já tem um padrão de trabalho, vamos dizer, normalizado, em que dá uma tranquilidade para a gente conhecer essa documentação que está sendo recolhida, que está sendo incorporada ao acervo permanente. Mas no passado não foi bem assim. Então, necessariamente você vai ter que fazer esse estudo para entender como há cerca de 25 milhões de documentos que nós temos no nosso acervo, né, que dá mais ou menos uns 16 quilômetros lineares de documentação, como que essa documentação ela foi incorporada ao nosso acervo e como é que você pode, em bases seguras, você pode organizar e descrever essa documentação, fazendo com que ela consiga conversar com o presente e cada fundo conversar com o outro, tendo por base essa história institucional, né? Porque daí você conhece todo o contexto em que esses documentos foram produzidos e entraram no acervo, né? Essas informações são informações que no mundo inteiro são muito importantes para você conhecer e você poder avaliar o tipo de informação que você tem no seu acervo. Então, basicamente, para nós começarmos a discussão, eu coloco, então, esses dois pontos, né? Que o estudo e o conhecimento, o trabalho dessa memória institucional vai dar bases seguras, tanto para o trabalho de tratamento documental, quanto para a formação, né, da identidade da própria instituição. Eu acho que com essas colocações a gente pode começar aqui um debate. Olá, voltei. Tive uma pequena interrupçãozinha aqui, eu consegui acompanhar um pouco a fala do Marcelo aqui, acho que não tem mais a acrescentar.
Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo? Tá okay? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que com as 3 colocações que nós tivemos aqui, eu acho que a gente já pode iniciar uma conversa, um diálogo, tanto com o pessoal que está nos assistindo, quanto entre nós. Tá. Bom, então aproveito e já faço a pergunta da Denise Martins aqui. Ela falou... A Martins, eu acho... Não... Pergunta como o apagamento da memória pautada por posturas políticas, por exemplo, o que eliminar em gestões anteriores. Quem pega essa? Pazinho, você pode falar então para a gente? Márcia? Pode me mandar. Pego sim. Estão me ouvindo? Tá. Denise, é uma ótima pergunta. Eu acho que a grande questão que a gente tem na sociedade hoje em dia é que talvez a memória institucional seja uma das ferramentas, é justamente tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. A Simone e o Marcelo levantaram alguns elementos quando eles estão falando sobre arquivos, e de uma certa forma tem a ver com o que eu falei sobre os repositórios, né, a existência de repositório de informação, que, como disse a Simone, não são só os arquivos, né, os arquivos são fontes para a memória, e várias outras fontes possíveis existem, né. O caso é, quando você deixa a estrutura informacional, e agora eu estou falando de arquivos e estou falando de outras fontes de informação também, da organização, sobre a organização e dela própria, né, o que ela cria, se você deixa isso sem tratamento, se você deixa livre não é uma boa palavra, né, mas completamente solta, você está criando um espaço de opacidade, né, como diz a Maria Jardim. A gente tem que trabalhar pela transparência, e a transparência requer uma atitude ativa no sentido da gestão. A Simone deu o exemplo da necessidade de você tratar os arquivos para que eles existam, para que o usuário consiga entender do que a gente está falando quando ele recebe uma documentação que foi organizada de uma determinada maneira por um conjunto de pessoas. Acho que nas organizações acontece a mesma coisa. Quanto menos procedimento você tiver de todas as naturezas, mais difícil vai ser você garantir que a informação de todas as naturezas chegue para essas pessoas. Isso acontece no presidente, que é um terror, né? A gente vê aí as dificuldades que a lei está demonstrando para ser aplicada, né, justamente porque as organizações não têm ou não querem ter as informações organizadas para disponibilizar, mas isso acontece também, e eu acho que talvez seja até mais complicado, com o passado, com aquilo que já foi, né, e que a gente tenta trabalhar com a ideia de memória institucional para tentar deixar de uma maneira sistematizada o acesso, seja o acesso a documentos, seja o acesso a outro tipo de informação qualquer, mas que a informação pregressa possa estar disponível para todos. E aí é uma mudança, onde eu queria chegar, onde a gente vai chegar na memória, né? Isso é uma mudança cultural, né? Como eu falei na minha primeira fala, a ideia do que você pode ou não pode lembrar é cultural, né? A ideia de que se deve ter a possibilidade de estudar sobre o que aconteceu numa organização, ou não. A Simone usou uma palavra que eu gosto muito, que é essa coisa da cristalização, né? Cria-se uma lógica, uma capa para um tema qualquer, esse tema vai ser cristalizado num monumento, numa imagem, numa figura, num comportamento qualquer, e aquilo é o certo, né? Quando você cristaliza, você perde a capacidade de reflexão, e é disso que a gente tem que fugir, né? Acho que na medida em que você constrói uma lógica de organização das informações, de organização do arquivo, gestão de documentos, a construção de um processo, né, constante de reflexão sobre isso, e é nesse processo de reflexão que a gente está falando de memória institucional, você um pouco que blinda a organização dessas escolhas mal resolvidas, desses apagamentos, né? Você vai ter mais mecanismos para evitar que isso aconteça, né? Então, a gente tem, são vários elementos que a gente vai criando e eles vão se reunindo e se incorporando para tentar melhorar
essa relação das instituições com a própria informação que ela produz, seja hoje, no ambiente da gestão, das ações que ela está realizando, seja para garantir a preservação do que ela produziu no passado e usar, né, dar uso. Eu acho que uma das grandes questões que a gente tem aí é o uso, né? Não faz sentido você ter todo esse material e não utilizar em benefício do grupo, seja ele qual for, né, dentro da organização ou fora. E aí você tem que ter políticas realmente, né? A ausência de política é um mecanismo para não permitir que você tenha acesso, que a sociedade tenha acesso e que a própria organização, a gestão que chega, né, tenha acesso ao que ficou no passado. A gente tem que trabalhar sempre na ideia da política pública, né? Pensando no exemplo que você deu, né? A gestão anterior chega e apaga tudo. Não, se você tem um trabalho sistemático, isso vai ficando cada vez mais difícil de fazer, porque as pessoas não aceitam mais qualquer coisa, não aceitam a ideia cristalizada, elas vão aprender a refletir. Acho que a grande discussão de memória é a questão da reflexão possível, né? Acho que é isso, eu passo a bola para o Stanley, então. Porque... A Simone queria falar também. A gente está com problema de sistema. Então a gente passa aqui. Chegou. Stanley chegou. Eu agora acho que eu estou na tela, né? É você, isso. Está dando problema então, com a moderação. É só interessante isso que a Márcia falou. Apresento aqui um livro. É um livro de um historiador chamado Orlando Figes, chama Sussurros. Márcia, olha o tamanho disso. É um projeto muito interessante que trabalha com a falta de arquivos, de registros, no caso da União Soviética. Então, é um trabalho interessante, isso que é do apagamento, né, de certas gestões em relação a arquivos passados. Quer dizer, eu acho que a arquivologia hoje, isso que você falou, ela pode trabalhar num campo de multidisciplinaridade, preencher essas lacunas, esses apagamentos, essas eliminações com outras fontes. Esse pesquisador, no caso, como ele não teve acesso aos arquivos da União Soviética, sobretudo sobre o regime stalinista, ele fez um projeto de história oral grandiosíssimo. Isso aqui é só uma parte. Então, reiterando aquela nossa fala, né, de nós três, quer dizer, o arquivo é uma das fontes, e ele não é hermético, ele pode dialogar com outras. Eu acho que a arquivologia, ela para alcançar esse espaço dentro da sociedade da informação, assim como em outra mesa aqui, que eu achei muito pertinente, aqui promovido pela Alesp, de discutir os documentos eletrônicos e digitais e as redes, a gente tem outras ferramentas também, que a gente pode utilizar no campo da história, e não só da informática, que são esses projetos de história oral. Então, se é possível ainda numa sociedade democrática, eu vou problematizar um pouquinho mais, Denise, se a sua pergunta ainda, né, ela estiver dentro do contexto de uma sociedade democrática, é possível a gente complementar. Eu valorizo muito que a arquivologia tem essa ferramenta, que é esse campo que eu venho batalhando bastante, que é o da história custodial, da gente narrar para o outro como aquele objeto é construído, e a gente também narra para o outro como que aquelas lacunas foram formadas. Quem trabalha com arquivos traumáticos de guerras, eu com arquivos de movimentos sociais e outros de órgãos públicos, etc., tem como a gente, pelo menos, lançar algumas perguntas a respeito daquelas lacunas e, quem sabe, incentivar pesquisadores a preenchê-las, entre aspas, de alguma maneira. Então, aqui um exemplo, então, que de fato existe essa possibilidade, no caso, um projeto de história oral, é a vida privada na Rússia de Stalin, porque, então, até então, quando esse pesquisador se debruçou sobre o tema, os arquivos não estavam abertos, com muitas peças documentais totalmente fora de contexto, teria que o próprio pesquisador remontar esse corpus documental, né, e para saber a partir de quais premissas. Então, ele optou por fazer um projeto de história oral e com outras fontes também. É fabuloso esse livro, tem uma sensibilidade muito grande. Era isso que eu queria. Obrigado, Simone. Obrigado. Bom,
Produção, só pode mutar a Simone rapidinho, só tá um barulhozinho. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, essa pergunta é para a Márcia e para o Marcelo, né? Márcia e Marcelo. Tá? Produção, coloca os dois na tela, por favor. Márcia e Marcelo. A pergunta é a seguinte: como que o arquivo, e aí eu gostaria que o Marcelo falasse um pouco do estado, e a Márcia depois pode ser também o faz geral, decida quem começa, tá? Como que o arquivo, enquanto instituição, ele impacta na construção das memórias institucionais, né? Principalmente no que diz respeito aos fundos que ele preserva, né? Ou seja, o arquivo ele preserva, idealmente, um arquivo, né, ou do Poder Executivo, ele acaba preservando parte desses fundos que são, na verdade, até de outras instituições, e como que ele impacta na construção, como que ele se relaciona, na verdade, na construção das institucionais. Então, Stanley, eu acho que essa sua questão aqui que você colocou para nós é uma questão capital de qual a função de um arquivo público, qual a função, né? E eu estou falando de arquivo público porque arquivo público são aquelas instituições que têm um vasto acervo de vários e vários fundos, não só de órgãos públicos, como de privados, em alguns casos notariais, e por aí vai. E aí, a função, como já foi dito pelas colegas, a função do arquivo e dos seus técnicos é trabalhar dentro de normas arquivísticas, que são aquelas normas que se mostraram as mais funcionais e mais eficazes para dar disponibilidade desses documentos, para descrever esses documentos, é justamente esse trabalho de você descrever esta documentação para deixar claro não só os documentos que você tem em mãos, como as lacunas desses documentos, né? Porque esses fundos, normalmente dentro de arquivo, é muito raro você ter fundos integrais, onde eles estão completos, onde você encontre todos os documentos de todos os diretores, de todos os funcionários, no decorrer de um longo tempo, né? Isso daí é muito raro, né? Normalmente você tem lacunas dentro desses arquivos por motivos variados, né? Já foi dito aqui motivos de guerra, se perder os documentos por alguma tragédia, alguma catástrofe, ou simplesmente documentos que acabaram sendo esquecidos e documentos que não haviam interesse em se guardar esses documentos, né? Então, o nosso papel dentro de um arquivo, quando você descreve um fundo e descreve vários fundos, é procurar deixar muito claro tanto os documentos que você tem, quanto as lacunas dentro dessa documentação, dentro desses fundos, né? Então, para o pesquisador, se ele tem todas essas informações, ele, na sua análise, na sua pesquisa, no seu projeto, ele vai conseguir ter mais embasamento para as suas conclusões. Ou seja, se você só tem um conjunto de determinada época pequeno de altos crimes, por exemplo, você não pode pegar e tentar achar que este conjunto reflete a totalidade, não só de São Paulo, do Brasil, num tempo maior, né? A descrição deste conjunto já vai deixar muito clara que ela se trata de uma pequena parcela, com uma data limite, por exemplo, de 1890 a 1920, por exemplo, né? Então, essa descrição, ela vai dar base segura, eu volto a usar esse termo, base segura para o pesquisador fazer a sua análise, fazer suas conclusões, tecer suas hipóteses. Então, o que nós temos, assim, de função muito clara, né? De função importante nossa, descrever essa documentação para saber, o pesquisador saber exatamente o que nós temos e o que nós não temos. Eu acho que eu vou complementar o Marcelo, a fala do Marcelo, olhando o outro lado da moeda, né? Nos arquivos públicos,
o mínimo que sobra, sobra, né? Você tem documentação, hoje em dia a gente tem um trabalho mais evoluído aí de gestão de documentos no geral, né? Tá determinado em lei. Agora, eu acho que talvez seja a preocupação da minha vida toda, né? Eu comecei profissionalmente em arquivos privados, em centros de memória. O primeiro contato que eu tive com arquivos foi pelos centros de memória de empresas, centros de memória empresarial, que era uma novidade no começo dos anos 90, né? Quando eu comecei a trabalhar, você tinha poucos por aí, só empresas grandes. E aí, uma coisa que sempre me chamou a atenção é quão poucas são as organizações que efetivamente têm arquivos preservados que não sejam por motivos legais, fiscais, né, de obrigação legal de alguma natureza. Muito poucas preservavam, né? Eu ouvi isso logo que eu comecei a estudar, milhões de anos atrás, eu ouvi isso, né? Empresário não está preocupado em guardar documento, empresário não está preocupado em preservar a própria memória, eles querem ter a documentação somente para apresentar aquilo que é obrigatório e pronto. E ao longo dos anos a gente foi vendo que isso foi mudando, né? Gradativamente, primeiro memória virou moda, né? O pessoal começou a chamar atenção para isso, depois os arquivos começaram a receber efetivamente, via legal, né, a importância que eles tinham, gradativamente as questões foram ficando mais complexas, e a gente vê as pessoas efetivamente procurando, se preocupando um pouco mais com preservação. É muito complicado se você pensar que não sobram arquivos privados, institucionais, arquivos de empresa, arquivos dos movimentos sociais, arquivos das entidades da sociedade civil, sabe? Com exceção de algumas poucas que são muito relevantes socialmente, que por isso têm toda uma estrutura e vão preservando seus documentos, a grande maioria, é verdade, que até pouco tempo atrás, pouca coisa sobrava. E aí eu sempre questionei isso, né? Se você está pensando em sociedade, né, na história social, né, falar uma coisa bem além, né, que é o registro historiográfico mesmo, mas indo para a memória da sociedade, para a compreensão do que é a sociedade, se não existem registros, vai ficando mais difícil, né? A construção dessa memória, ela vai se tornando cada vez mais subjetiva. Você precisa ter, né, algum mecanismo de preservação, e isso é uma mudança cultural muito grande, né? Então, a própria existência do arquivo possibilita que aquela organização seja lembrada para além dela, para além da existência dela própria. Então, se uma organização desaparece, e ela manteve seus arquivos e, digamos, doou, né, o arquivo público do Estado, ele tem preferencialmente a documentação pública, mas recebe doações. Aqui no Brasil, a gente não tem uma figura jurídica que seja uma entidade receptora, né, de doações de arquivos privados, tanto que a gente nem pensa muito, quando fala em arquivo privado, sempre pensa em arquivos pessoais, né, mas as pequenas instituições, aquele pequeno restaurante, as pequenas empresas, onde está a memória disso tudo, né? Como é que a existência dessas organizações sobrevive para além delas próprias? São poucas as organizações que sobrevivem aí 50, 60, 100 anos. Mas isso aconteceu, passou. Então, eu acho que essa relação existe desde a coisa mais simples, que é o arquivo existir e o arquivo sobreviver, né? A parte permanente, né? A parte efetivamente essencial daquela documentação, sobreviver para depois, para ser usada, para ser utilizada, para... mesmo que seja para rememorar o que aconteceu, né, na parte mais simples do que a gente pode chamar de memória, né, sem toda a elaboração que nós podemos fazer, isso já é uma conquista da sociedade, né, e mais, falando em organizações da sociedade civil também, os movimentos sociais, de um modo geral, têm tido uma grande dificuldade de preservar sua atuação, né, de uma maneira sistemática, porque muitas vezes nem tem arquivos, né, muitas vezes sequer são institucionalizados, né? Quantos movimentos sociais acontecem pelo movimento das pessoas, pelo trabalho das pessoas, e isso não fica registrado efetivamente, consistentemente, sistematicamente em lugar nenhum, porque é um grupo de pessoas trabalhando. E aí essas próprias pessoas vão ter que se mobilizar para tentar preservar o trabalho que elas tiveram, a ação que elas realizaram, né? Essa memória que elas construíram ao longo do tempo com a sua atuação.
Isso sempre é muito difícil. Se você tem arquivos, se você tem documentos, se você tem registro, você tem alguma coisa para sobreviver, né? Você tem algum instrumento para utilizar depois e poder recuperar essa memória, poder trabalhar e refletir sobre esses acontecimentos passados. Se não existe, fica muito mais difícil, né? Acho que isso é uma reflexão importante para cada um, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui, já que tem um monte de gente assistindo. O Arquivo Público está com uma campanha no YouTube sobre arquivos pessoais, né? Preserve os seus arquivos pessoais. Como organizar, né? Então, dicas, vídeos curtinhos, vão lá, assistam, é muito interessante. Vídeos curtinhos de vários especialistas falando sobre a importância de cada um ter o seu arquivo, das suas famílias, né, das pessoas preservarem individualmente. Ora, não é preservar por preservar somente, né? É para que esse arquivo sobreviva, para que a própria família tenha uma memória de si, tem uns depoimentos muito interessantes a respeito disso, né, do autoconhecimento que isso gera para a família e para os herdeiros, para quem vem depois, mas também para fazer um corpus documental para a sociedade e para mudar a cultura da preservação para a sociedade em benefício da memória, em benefício da história social, né, porque isso vai ser escrito, isso pode ser usado como fonte de pesquisa em momentos posteriores. Então, eu acho que é muito importante, assim, como disse a Simone, arquivo não é memória, mas arquivo é fonte, né? É matéria-prima. Então, a gente precisa trabalhar com essas fontes e olhar para elas de uma maneira mais sistemática, né? E a memória institucional é uma ferramenta para isso, como há outras possíveis, né? De várias naturezas que vão nascendo e que vão aparecendo por aí. Olá, problemas de internet, mas vamos continuando por aqui, tá? Bom, gostei da propaganda que você fez aí, né, da memória, da questão dos documentos particulares, né, a ação que o arquivo está promovendo, gostei da propaganda, tá? E aí vou fazer a pergunta aqui, uma pergunta que começa com a Simone, para depois, primeiro eu vou lembrar todo mundo para utilizar o nosso chat, tá? É a partir dele que nós captamos as perguntas de vocês. Deixa eu verificar aqui se já tem mais alguma, que aí, tendo alguma, eu já utilizo ela daqui mesmo, tá? Aqui, eu vou perguntar uma outra, então, uma minha, tá? Deixa eu fazer uma minha aqui. Bom, essa vai ser para a Simone e para a Márcia. Simone e Márcia. Como que a memória institucional ela se relaciona com a memória social? Ou seja, ela tem a capacidade de fomentar a memória institucional, ela consegue fomentar a memória no conjunto da sociedade civil? Eu gostaria que a Simone conversasse e a Márcia, pode deixar as duas na tela, produção, tá? Que é um bate-papo mesmo. A Simone conversasse depois da Márcia, sem ser muito longa a resposta, até porque a gente já tem um tempo bom de evento e quero contemplar também o chat. Façam as perguntas do chat, que a gente ainda vai contemplar essas perguntas com vocês. Bom, Márcia, isso não é uma operação fácil, né? Não é uma operação clara de como se transmuta uma memória institucional para uma memória social. O que eu acredito, aí vou pegar um clássico, que é muito estudado na história, na antropologia, nas ciências sociais e na arquivologia também, é aquele francês, o Maurice Halbach, que fala sobre memória coletiva. Então, memória social é um conjunto de memórias institucionais ou pessoais, como queira, memória coletiva. Vou fazer aqui uma analogia. Na verdade, ele não usa esses termos. Ele vai falar de memória individual versus memória coletiva. Então, eu vou tomar liberdade aqui de fazer um paralelo, pensando essa memória institucional com uma memória privada de uma dada instituição, ainda que construída coletivamente. Então, há um fortalecimento dessa memória institucional quando ela é colocada dentro de um contexto sociopolítico-cultural. É onde se dá, como dizer assim, uma intersecção entre memória institucional e memória social. Então,
não é uma transmutação de uma coisa para outra, mas é um pertencimento, né? Acho que que o autor diz, é um pertencimento de uma memória privada, institucional, dentro de uma memória coletiva, uma memória social, e como uma alimenta a outra. Então, o que é interessante nisso, aí até tomo aqui a liberdade, está até abertinha a nossa mestra, Heloísa Belotto, aquele grande livro Arquivos Permanentes, e eu acho muito interessante que ela mostra assim, o nosso trabalho, que ele é bastante humilde nesse papel de fazer essa transformação, de uma memória institucional para uma memória social. Porque é muito difícil para o arquivista ele avaliar e imaginar qual é o tipo de informação, como você tem muito dito, né? A cultura muda, ela requer, às vezes, alguns elementos que antes ela não requeria para a constituição da sua memória social. Então, o arquivista tem um trabalho bastante dificultoso de você estabelecer num plano de avaliação de documentos o que de fato tem valor histórico. E se de fato ele muda com o devido histórico. O que muitas vezes a gente avaliou como tendo capacidade para ser informação, tanto para a instituição ou para a sociedade, talvez quase não tenha sido usado pelos nossos pesquisadores. E eles vão com demandas que, por vezes, a gente não teve um olhar mais delicado a respeito daquela documentação, ou outro olhar, vamos dizer assim, em diálogo com questões da sociedade, fez com que certas coisas passassem desapercebidas. Então, não é uma passagem fácil e é um trabalho bastante dificultoso, me foge uma palavra, mas é um trabalho árduo. Para o arquivista, ele, de alguma forma, colaborar, por entre aspas, da maneira mais correta possível, com esses vestígios que a gente deixa para com a sociedade e essa transformação, ou vestígios que facilitem essa transformação de uma memória institucional, privada, para uma memória coletiva e para uma memória social. Acho que também tem uma outra leitura do Maurício que pode se encaixar aqui. Ele diz que a memória individual, não institucional, mas estou fazendo um correlato, ela acontece de uma maneira simultânea com a memória social, um depende do outro. E é engraçado que, lendo a Belotto, exatamente sobre essa questão de memória, ela diz, o documento também carrega essa simultaneidade, porque ao mesmo tempo ele é um valor de prova, ele é um valor informacional para aquela instituição, ao mesmo tempo traz em si essa complexidade que no interior dele, na essência, também fazer parte de uma memória social. Então, eu não sei se eu fui clara, mas o documento de arquivo ele também carrega essa simultaneidade, carrega essa complexidade, não é fácil, é um paradoxo, até diria assim, entre o que preservar e o que não, o que transmuta, o que tem valor social ou não, que sai do âmbito privado para o âmbito público, para constituir textos historiográficos, por exemplo. Então, eu acho que dá para a gente abraçar um pouco essa que a professora Heloísa Belotto fala no livro Arquivos Permanentes, esse processo de seleção e de participação na construção da memória institucional é um trabalho bastante árduo, ainda que os documentos eles tragam em si essas duas memórias presentes, né, dessa memória institucional, de fomentar a informação para a empresa, para o órgão público, para a pessoa, e, ao mesmo tempo, ter um valor histórico, quando a gente consegue captar do que é importante para aquele período socioeconômico e político. Então, é uma relação bastante complexa, muito difícil de responder. Eu acho que não é uma coisa assim tão clara, tão assim linear, tão tranquila. E eu acho que a gente pode falar, pelo menos acredito eu, com bastante humildade, que esse trabalho é bastante árduo para nós, né, de saber acertar qual a nuance, quais são os documentos que são pertinentes para um determinado período ou não, o que vai ecoar em relação àquele período, o que vai pertencer a uma memória social ou não. E só também mais uma coisa que agora está me vindo, a memória social também é múltipla. Que memória social a gente está falando?
É um tema bastante... Olha, aqui daria ficar horas. É muito complexo, né? Que memória social? Hoje a gente tem questões de gênero, eu nunca imaginava, louvável. Quando você é da mesma geração que a minha, quando que a gente ia? Imagina. E valorizar, retirar, reescrever ou descrever de uma maneira diferente. Olha como tudo impacta a arquivologia. Criar novos descritores para indexar aquela peça como sendo de valor para uma pesquisa de gênero, porque isso envolve, né, olhar diferente para aquele documento. Então, nós também, como profissionais de arquivo, a gente também é impactado pela memória social. É uma interlocução constante, né? Eu acho que a palavra transposição, não existe transposição, né? É sempre uma combinação de elementos que vão se concretizar. Eu acho que a grande questão aí é essa capacidade ou a tentativa de reflexão sobre e de mudança cultural, realmente. Mudança cultural no sentido de preocupação com, né? Porque, assim, logo no começo a gente falou isso, o arquivo não é a memória, né? O arquivo existe. E ele existe antes da memória. Ele existe por outros motivos. Ele existe anteriormente para cumprir as funções e a realização, né? A definição do documento de arquivo dentro de uma organização os documentos que sobreviveram, né? Que foram produzidos a partir daquela ação. E que sobreviveram por N razões, né, que foram preservados por N motivos. A memória institucional, ela sempre tem essa relação de várias fontes diferentes, vários lugares, e ela vai se relacionar também com a sociedade. E aí você não pode achar nunca que isso vai ser automático, né? Acho que a grande mudança cultural que tem aí é a preocupação com, né? Então, com preservação, com reflexão sobre né, a existência daquela organização, com a capacidade que essa reflexão pode trazer para a própria organização e aí para a sociedade como um todo, porque cada organização faz parte da sociedade, de como aquilo tudo tem elementos outros dentro dessa complexidade, né, que o documento de arquivo e a sociedade de um modo geral trazem, de como esses elementos vão se combinando e recombinando a cada tempo. Eu acho que essa é uma das grandes questões. A memória é uma coisa do hoje. Hoje, eu recombino coisas, informações, fatos que estão no passado e utilizo de uma maneira que pode ser diferente do que foi no passado, né? Você acabou de falar, hoje a gente está discutindo questões de gênero que na minha adolescência eram impensáveis, né? Eu me pego, às vezes, questionando pensamentos automáticos que eu tenho e tive no passado, é uma educação, né? Tenho e tive no passado a respeito do que é ser mulher e de como, para a gente usar um exemplo que está acontecendo hoje, como é uma mulher se comportando, ou como deve, entre aspas, né? Como seria uma mulher, um comportamento feminino, que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, correspondiam à realidade social e que hoje não correspondem mais. Né? Então, essa mudança da sociedade também ela é muito interessante. Então, a gente tem a capacidade de olhar hoje para coisas que ficaram no passado e perceber as diferenças e a mudança que aconteceu para a sociedade faz parte disso tudo também. Né? Então, assim, cada um e cada instituição vai ter uma contribuição para isso. Né? O conjunto dessas instituições vai dar uma origem, né, a uma sociedade diferente e a atuação de cada uma dessas instituições vai dar também numa coisa diferente. Né? A inexistência me preocupa. Quando você não tem nem reflexão, nem acervos, nem discussão sobre isso, aí sim a gente cai naquela coisa. O que um disser vai ter que valer para todo mundo. Né? Porque ninguém discutiu, ninguém refletiu, as pessoas não pararam para pensar constantemente. Né? Então, essa sistemática da discussão e da reflexão sobre o que você viveu e essa revisão constante sobre a compreensão do que é a vida, ela em si vai fazer uma grande diferença para a sociedade como um todo. Né? E eu acho que a gente tem visto isso acontecer, como esse dinâmico, como essas mudanças acontecem, sempre. Né? Obrigado, Márcia. Obrigado, Simone. Trazendo a Marcela para a discussão, eu queria... produção, põe a Marcela, por favor.
né? Uma pergunta só para o Marcelo, na verdade. Marcelo, a gente sabe que as ações de gestão documental, elas acabam definindo os documentos que serão preservados, os documentos que serão terão uma destinação, que serão eliminados, na verdade, né? E aí eu gostaria de saber se essas ações elas podem acabar delineando essa memória institucional, ou seja, elas vão direcionar as políticas de preservação de uns documentos e outros vão acabar sendo eliminados. E aí, qual é esse impacto na memória institucional? Eu acho que esse impacto, como você falou, Stanley, esse impacto é 100%, né? Porque se há uma decisão na gestão documental daquilo que vai ser considerado de guarda permanente e daquilo que vai ser eliminado, não há volta, né? Não há passo para trás. Curiosamente, no arquivo inglês, que fica lá em Kew, do lado do Jardim Botânico, no Arquivo Nacional da Inglaterra, quando você está fazendo avaliação de alguns conjuntos, apesar das tabelas e tudo mais, em certos momentos você tem dúvida daquilo que deve ser preservado ou não. E é curioso, porque eles aceitam, é humano e é razoável, eles aceitam a dúvida, daí eles dão um prazo para essa documentação ser reavaliada dali a 5 anos. Esse prazo pode ser aumentado até 15 anos. Né? E aí você percebe se essa documentação vai ter procura, vai ter demanda, e o custo que ela vai gerar a preservação dela, né? Porque um dos motivos que não se preserva tudo é porque é inviável, né? O custo, assim, é absurdo. Mas eu acho que a questão que a gente precisa sempre lembrar, e é um trabalho, todo mundo aqui já teve experiência, e o Stanley, que já trabalhou conosco lá no Arquivo do Estado, a conscientização entre os órgãos que são produtores de documento do que é a gestão documental. Porque você que produz o documento, você tem que estar ciente que você está produzindo um tipo de memória, como a gente discutiu aqui. Ou seja, você vai tomar mais cuidado, você vai orientar todo esse processo, todo esse sistema construído de gestão. Por exemplo, nós estamos agora enfrentando esse momento histórico que nenhum de nós pensou que iria enfrentar, que é a pandemia, né? Nesse momento, dentro dos órgãos produtores de documento, todo mundo pode pensar o seguinte: independente das suas tabelas, você pode guardar um conjunto dilatado, um conjunto de documentos sobre a nossa vivência nesse momento de pandemia. E esses documentos serem recolhidos para ser feita uma memória daqui, ser refeita lá na frente, uma memória dos tempos que nós vivemos, né? Porque, como disse a Márcia aqui, o pior é você não ter documento nenhum, o pior é você não ter registro. E em alguns momentos, como esse que a gente está vivenciando, né, a gestão precisa estar aberta para essa, vamos dizer, para essa elasticidade dos nossos conceitos arquivísticos e de gestão, para você abrigar, em certos momentos, uma documentação que normalmente ela não seria, vamos dizer, considerada de guarda permanente, porque seria uma documentação muito cotidiana, né? Que perto do volume que você produz de documentos, ele não se justificaria você guardar mais essa documentação. Agora, você imagina toda essa documentação cotidiana relatando as dificuldades e como está sendo enfrentada essa pandemia, né? Então, isso já cria, dentro desse conceito arquivístico de contexto, né? Contexto de produção dos documentos, já acende lá uma luz amarela, mostrando que muitos documentos que não seriam guardados em outras condições seriam importantes de serem guardados, né? Então, eu só gostaria de deixar aqui, nessa fala, essa questão da gestão, que ela precisa ser sempre pensada, sempre refletida, né? Ela não é um manual, senão um computador faria. Ela não é um manual que vai escolhendo, esse documento fica, esse não fica, esse fica, não fica. Sempre você vai ter que ponderar, sempre você vai ter que refletir, e as decisões são humanas. Apesar de tudo, as decisões são sempre humanas, né? Então, e a gente só toma a melhor decisão quando a gente conversa, quando todos os agentes conversam, quando a gente escuta, né? E principalmente a sociedade escuta todo mundo, e a gente vai tomando essas decisões.
Bom, obrigado, Marcelo. Acho que explicou bem, respondeu bem a pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui do chat rapidamente, mas eu vou pedir que respondam em 30 segundos, mais para esclarecer a dúvida da pessoa mesmo. A Patrícia Machado fala sobre o processo de organização das informações para memória institucional e de longo prazo, e ainda é muito caro para instituições. Como motivar e conscientizar a alta gestão para essa necessidade? Você pode pegar essa, Marcela, rapidinho? Ou a Márcia pediu? A Márcia pediu. Eu quero que eu vou fazer... Rapidinho. Gente, convencer administrador de que ele vai gastar dinheiro com alguma coisa relevante tem que ser: que retorno eu vou dar? Qual é o retorno que eu vou ter? Tem que vender a facilidade, né? Tem que vender o benefício, né? O benefício. Então, 3 coisas que você tem que convencer o gestor superior, que eu vivo falando, acho que eu vou passar minha vida falando isso. Diga para ele que isso pode voltar em reputação institucional. A imagem da organização vai melhorar, porque você vai conseguir transmitir coisas, né, sobre aquela organização, sobre aquela instituição, que você não conseguiria de outra forma. Mostre que ali dentro existem informações importantes, relevantes. Gente, o povo da gestão do conhecimento tem um negócio desde sempre chamado memória documental e memória técnica. Os nomes foram evoluindo, mas eu sempre achei muito representativo que eles diziam que tinha que preservar a memória documental, e em outros autores, memória técnica. O que é isso? Você tem que preservar o seu acervo, porque o teu repertório de conhecimentos está registrado ali, é o tal do repositório, na memória repositório. Então, conhecimento. E a terceira coisa, você pode usar essa memória em benefício da cultura organizacional. Você pode treinar lideranças usando os exemplos da organização. Você pode usar esses exemplos da organização para dizer em que momentos houve grandes mudanças. Tudo isso está baseado nessas referências que a gente tem do passado. Essas 3 coisas, se você souber, né, colocar para o teu gestor, vai brilhar o olho, porque eles querem imagem, eles querem uma melhor imagem da organização, eles precisam de conhecimento dentro da organização, e conhecimento sem informação não nasce sozinho, né? Conhecimento precisa das pessoas e precisa da informação registrada, precisa dos documentos e a cultura organizacional. Eu acho que esses 3 elementos são elementos de gestão que são muito relevantes e são um apoio para uma coisa maior que a gente queira criar ali dentro. Desculpa, eu defendo isso muito fortemente por causa do ambiente empresarial, mesmo que eu trabalhei durante muitos anos, e sei como é difícil você convencer os gestores de que preservação é um negócio importante, e memória. Sim, eu imagino a dificuldade. Só avisando que você passou dos seus 30 segundos, tá? Ai, desculpa. Mas vamos lá. Tem uma outra aqui, da Milena. Para construir uma memória institucional, é necessário haver uma mudança organizacional visando a gestão do conhecimento da instituição como um todo e de seus setores. Ela quer saber, então, é necessário haver uma mudança organizacional visando a gestão do conhecimento da instituição como em todos os seus setores? Eu acho que a Márcia acabou respondendo um pouco isso, ou não? Eu acho. Eu vou usar 20 segundos, tá? Não precisa mudar tudo, não precisa fazer mudança organizacional, precisa estar aberto para. Eu acho que tem uma coisa no pessoal da gestão do conhecimento, tem aquela coisa das organizações que aprendem, tem que ter uma abertura cultural para o aprendizado, senão não adianta, todo o resto, né, nem nós, nem ninguém vai conseguir fazer grande coisa. Se é que a gente está numa sociedade da informação e numa sociedade do conhecimento, que eu tenho minhas dúvidas às vezes. Sim, tema para outro evento. Tem uma última aqui. Quais seriam as estratégias para construir essa mudança cultural? E aí eu gostaria que a Simone falasse um pouco, como que é na visão dela, e o Marcelo com foco no setor público também, como que seria para você ter esse desafio para fazer essa mudança cultural. Pode começar com a Simone e depois o Marcelo. Está no mudo, Simone. Estou tirando. Bom, aí você colocou bem para mim, não sei se as pessoas sabem, eu trabalho num centro de memória que preserva, documentos de movimentos sociais. Então, a única forma de mudança é armado, não. Estou brincando, é que como você fez esse paralelo entre órgão público e privado,
Olha, uma das estratégias para construir uma mudança cultural é isso que a gente falou desde o começo, é a gente se debruçar sobre esse corpus informacional. Não tem como mudar se a gente não entender o passado. Memória institucional, memória é você dar sentido, fazer um elo, né, uma ligação entre passado e presente, para fazer uma prospecção de futuro. Então, não tem outra saída que não seja, de fato, encarar essa massa documental, organizar, fazer gestão da informação e do conhecimento. Então, uma das estratégias para construir uma mudança cultural é, de fato, encarar as informações presentes nesses arquivos. Marcelo? No campo da administração pública, eu só quero lembrar o seguinte, nós somos servidores públicos, né? E o cidadão, a população, tem o direito à informação. Então, a gente não vai destruindo o que a gente quer, muito menos o gestor, né? E nós temos o dever de transparência. Então, aí a coisa muda. Um patrão pode realmente, o dono de um restaurante e tal, ele pode realmente fazer o que ele quiser com a documentação. A gente não pode. E isso daí é uma conquista, vamos dizer, uma conquista da democracia, né? É uma conquista nossa. Então, eu acho que, como servidor público, a gente precisa ser responsável e a gente precisa saber que a nossa prestação de contas, né, protegendo toda essa documentação, fazendo justamente um trabalho sério de gestão documental, porque se você simplesmente guarda todo mundo, tudo, abandona tudo, você não está eliminando, mas ao mesmo tempo você não dá acesso a nada. Então, assim, fazendo um trabalho bem feito, você está cumprindo com a sua função de dar transparência, de trabalhar de fato para a população, e, ao mesmo tempo, é um direito da população. A gente precisa ter isso muito claro, né? Todos nós somos cidadãos também, né? Então, a guarda e da documentação pública, assim, uma gestão dessa documentação é uma das nossas funções e é uma função primordial da democracia, do sistema democrático. Bom, gente, obrigado. Avisando quem está assistindo ainda a gente, a verificação de presença e a avaliação do evento é disponível no chat. Isso tem aí embaixo aqui, ó, vocês vão ver aqui embaixo, aqui embaixo vocês vão ver aí, mais um lembrete, via o formulário do chat do YouTube, para a gente poder enviar os certificados para vocês, tá? Eu gostaria que, então, que cada um, acho que a gente excedeu bastante o tempo, cada um desse uma breve palavra, umas suas considerações finais, pensando que a gente já está, o tempo está bem avançado, rapidinho, 1 minuto para cada um, para a gente encerrar. Começar pelas Márcia primeiro. Tá. Isso. Bom, gente, eu acho que é um prazer conversar sobre isso. Eu acho que nós precisamos muito de reflexão sobre a sociedade, reflexão sobre essa relação passado-presente que nós temos, as instituições todas, né? A sociedade é formada por um grande conjunto de instituições e de pessoas de todas as naturezas. Eu acho que só com a alimentação, né, dessas mudanças e da valorização da preservação é que a gente vai conseguir realmente ter material de reflexão, ter material de discussão sobre os mais variados temas, né? Então, assim, preservar e colocar o que foi preservado em uso, em discussão, em benefício da própria instituição, em benefício da sociedade, quando for o caso, o que é relevante. E a memória institucional é uma ferramenta para isso. Bom, então agora a Simone. Somando, então, as palavras da Márcia, eu acho que fecharia aqui com a memória social, ela é múltipla. A gente está vendo aqui, né, nós trabalhamos, alguns ainda trabalham em esferas muito diferentes, setor privado, setor privado também, mas voltado a movimentos sociais, igreja, setor público. Isso já demonstra, a montagem dessa mesa já demonstra o quanto a memória social ela é polissêmica. Então, eu acho que eu deixaria essa frase, a memória social, ela é polissêmica, formada por muitas memórias institucionais, que valem a pena serem preservadas e colocadas no âmbito público. Bom, eu posso fechar dizendo que a memória institucional e todos esses outros aspectos da memória, a memória coletiva, a memória social, todos nós somos agentes dessa memória, né? Então,
é importante essa reflexão, é importante o que foi discutido aqui, é importante o público saber como é que nós atuamos, preservando e trabalhando para a confecção dessa memória, a reconfiguração da memória a todo momento, e eu acho importante isso, a gente ter essa consciência e esse espaço de reflexão também. Obrigado, Marcelo. Bom, eu agradeço a Márcia, agradeço a Simone, agradeço ao Marcelo por participarem, agradeço principalmente a audiência, essa série de lives sempre teve uma boa repercussão, sempre bastante procurada, mesmo depois do ao vivo, muitas pessoas depois assistem o vídeo, então, em nome do LP, eu agradeço ao arquivo, agradeço ao Unesp, agradeço à FESP, agradeço o apoio da ARC São Paulo, agradeço o apoio do CRB e agradeço o apoio da Escola do Parlamento na divulgação também. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Não. Ah, tá. Só agradecer. Bom, acho que é isso. Tá, então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente encerra aqui. Chamo vocês para o próximo evento no dia 23 de novembro. O tema é transparência governamental e acesso à informação. Pegando até um gancho do que o Marcelo falou. Conto com vocês aqui para a gente encerrar o 5º e último evento do Diálogos Informacionais, que a Márcia, inclusive, uma das organizadoras, ajudou a gente a pensar toda a proposta. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Tchau a todos. Obrigada. Obrigada.